Nunca falamos tanto sobre saúde mental como nos últimos tempos, nunca demos tantos nomes às coisas como temos dado, então não é red flag, love bombing, é tóxico, é autocuidado, promoção de autoestima, e isso é ótimo, só que ao mesmo tempo a OMS divulgou que estamos num tempo de epidemia de solidão, e como é que essas coisas conseguem coexistir ao mesmo tempo se a gente tá tão bem cuidado? O movimento da psicologia nunca teve tão em alta, e isso é ótimo, saber disso é muito bom, saber que muita gente saiu de onde não deveria ter ficado por muito tempo, porque chegou essa informação ao ouvido das pessoas, é incrível. E ao longo do tempo, a gente passou a tomar cuidado com algumas situações de tome cuidado com todas as situações, todas as relações e qualquer frustração. Até porque, nesse movimento, se você não tem nenhum amigo, nem ninguém do seu lado, você não tem como se machucar, tem coisa melhor do que isso. Tem um experimento real, que o nome é isolamento sensorial, que coloca pessoas num tanque sem estímulo de som nenhum, sem contato com nada, obviamente só comida e o básico ali. E as pessoas, elas começam a enlouquecer em horas. Eu não tô falando de dias, eu tô falando de horas. E a primeira coisa que a mente da gente faz é criar alucinações de pessoas. A gente cria vozes, a gente cria pessoas, começa a alucinar com pessoas, inclusive em busca de contato. O cérebro da gente cria pessoas mesmo quando elas não estão lá. Inclusive vai aqui uma leve reflexão aqui, mas por que será que a pior coisa que pode acontecer com um detento é ele ir para solitária? Aristóteles, lá antes de Cristo, dizia que o ser humano era zooplâncton, que significava ser político, que não tem muita coisa a ver com a política que a gente conhece hoje. Ele queria dizer que a gente só existe se está em sociedade. Ele dizia que a virtude, a generosidade e até o caráter, ele só era desenvolvido se você tinha contato com a outra pessoa. E ele era radical, ele dizia inclusive que quem consegue viver completamente sozinho ou é um deus ou é uma besta. E aqui vem o ponto que me fez querer começar a gravar esse vídeo. Existe uma frase que eu ouvi num podcast, que foi a primeira vez que eu tinha escutado ela, que tomou tempos e tempos do meu pensamento, que é necessário de uma vila para cuidar de uma criança. E eu fiquei procurando de onde veio essa frase, porque eu queria entender se foi o que realmente eu entendi da frase. Ela não tem uma origem clara, ninguém sabe exatamente de onde ela veio, mas pode ser que ela tenha vindo de uma filosofia africana que se chama Ubuntu. Nessa filosofia africana, eles têm o costume de viver literalmente do jeito que eu acabei de falar, em sociedade. Para eles, nenhuma criança é filha só dos pais biológicos. Toda a sociedade é responsável pela criação daquela criança. E expandindo para a sociedade no geral, significa que todo mundo pode ser um pouco responsável por todo mundo, inclusive pela educação um dos outros e de quem somos e de quem deveríamos ser e do apoio que damos uns para os outros e afim. Não significa porque eu acho que a gente tem que só interagir, não é para ficar só, muito pelo contrário, eu amo minha própria companhia, eu amo ficar só, tem vezes que eu quero sair, inclusive sozinha, mas é só porque às vezes a gente tem que tomar cuidado com esse movimento de autocuidado ao extremo, no sentido de, será que eu realmente não posso confiar em ninguém? Será que realmente eu preciso ficar sozinha mesmo para evitar todo tipo de dor? Ou eu preciso aprender a lidar com as frustrações, óbvio, a nível normal. Não estou falando aqui que tem que aprender a lidar com frustração de relacionamento abusivo, de pessoas tóxicas e afins. Estou falando de talvez a gente precise ter um nível de tolerância mais humano e entender que uma outra pessoa pode sim frustrar, mas até onde essa frustração vale romper a minha amizade, romper o meu relacionamento, e até onde vale entender que aquela é uma outra pessoa e que assim como nós mesmos podemos errar uns com os outros. Acho que todo cuidado é pouco quando se fala de relacionamento amoroso. Acho que qualquer tipo de pessoa que lhe tire do seu eixo é melhor cortar sim. Essa minha reflexão é mais sobre amizade e sobre contato humano no geral. Não estou falando de relacionamento porque eu acho que a gente tem que ter um tato um pouquinho melhor quando se fala de relacionamento, sim. Mas eu falo aqui no movimento mais de amizade, de família, de comunidade mesmo, porque existe esse movimento para todo mundo e para qualquer pessoa de confiança, e que eu acho que a gente deve entender que amigos também frustram, que nem todo mundo vai concordar 100% com você, e isso não precisa resultar no rompimento de uma amizade, e que no fim das contas a gente tá aí para isso, para trocar, para aprender e para talvez algumas pessoas terem níveis diferentes de amizades do que outras, mas não necessariamente não ter nenhum contato com ninguém que discorde de você, por exemplo. Até porque a gente aprende discutindo, né? Só um disclaimer, isso daqui foi um vídeo sobre uma curiosidade, eu não estou explicando nada a ninguém, é apenas uma pessoa curiosa compartilhando o que aprendeu com essa curiosidade e tentando entender quem discorda, por que discorda e querendo lançar conversas e pensamentos.